Saudações, comunidade escolar, e saudações, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável, do aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. Unidade curricular 2, projeto Casa Sustentável. E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A em Libras, e aí você puxa o olho com o dedão ao final. Eu uso óculos de grau de armação preta e hoje eu visto uma camiseta azul, calça preta e tênis preto. Também quero agradecer e dar as boas-vindas para o pessoal da equipe de Libras, que sempre me auxilia aqui nas aulas, né? E hoje temos a Amanda e o Laércio. Muito obrigado e sejam bem-vindos. E também quero agradecer todas as equipes que tornam possível essa aula ser realizada e chegar até vocês com a mais alta qualidade de som e imagem. Bom, então vamos lá. A última aula, a gente acabou de fazer o nosso sobrevoo da atividade 3, né? A gente viu aí os exemplos de construções sustentáveis, né? E eu pedi aí para vocês darem uma pesquisada a mais sobre outros tipos de construção, né? E escolher um para você estar fazendo um projeto, né? Eu sugeri aí algumas medidas, algumas regrinhas para vocês estarem se baseando para fazer esse projeto. E agora a gente vai começar o projeto propriamente dito, né? Então agora é a hora de soltar a criatividade e colocar, desenhar no papel e realizar, construir aí o seu projeto, tá ok? Mas antes de mais nada, nesse início da atividade 4, antes de ir para a parte divertida, que são os desenhos, quer montar maquete ou coisa do tipo, né? A gente precisa relembrar um conceito de matemática muito importante, que são as escalas, tá? Então, as escalas vão estar nos auxiliando muito aí para estar fazendo os nossos desenhos, os nossos projetos, tá ok? Então, com isso, a habilidade que vamos estar trabalhando hoje é EMIF MAT-01, que é investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para a sua representação. E aí eu vou estar retomando aí as escalas que você já deve ter visto aí nos anos anteriores, né? Então a gente vai relembrar e aí eu vou, nessa aula ainda, dar uma dica aí para vocês que vai facilitar aí na hora de você fazer os desenhos, tá? Então, já que eu vou passar dicas, já pega aí o seu diário de bordo, lápis, caneta, borracha, a calculadora, se caso necessário, né? Mas acho que as continhas são bem simples e vocês conseguem fazer de cabeça. Mas se você não estiver tão confiante, pega aí a calculadora, né? Também conto com a colaboração e interação de vocês. E caso vocês tenham perdido alguma aula, é só entrar lá no repositório e lá você vai encontrar todas as aulas que já foram ministradas esse semestre. Tá ok? Então, feito isso, vamos lá. Então, já falei que no nosso último encontro, a gente fez uma retomada da atividade 3 e hoje vamos começar a atividade 4, estudando as escalas. Mas o que é uma escala? Né? Lá no dicionário, ele diz o seguinte, que uma escala é um substantivo feminino e pode ser um lugar de arribada e de abastecimento de navios e aviões, né? Então, é onde os navios e aviões param para se reabastecer, trocar passageiros ou trocar mercadorias, né? A ação de deter-se e abastecer-se ou para embarcar ou desembarcar passageiros, fazer escala. Então, aí, acho que até agora não é o que a gente vai usar. Olha só essa relação entre dimensões de um desenho, um mapa e o objeto representado. Então, olha só, é essa mesmo que nós estaremos utilizando, esse significado da palavra escala que nós estaremos utilizando. Mas, como vocês podem ver, tem mais definições para escalas, tá? Então, só para matar a curiosidade de vocês, tem que é uma série de divisões traçadas por um instrumento de medição, escala termotérmica,
termométrica, né? Desculpa. Tabela que se fixa o preço e as folgas de empregados, funcionários, então escala de férias. Também pode ser usado em música, série de notas dispostas em determinada ordem. Na notação moderna, a sequência é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E aí tem as outras aplicações da palavra escala. Mas nós estaremos utilizando que é a relação entre as dimensões de um desenho, um mapa e um objeto representado, tá? Então, na matemática, sempre quando utilizamos a palavra relação entre, estamos geralmente nos referindo à proporcionalidade entre grandezas, tá? Então, no caso da escala, nós utilizamos a proporcionalidade direta e trabalhamos com grandezas que utilizam a mesma unidade de medida. E por esse motivo, é prestar atenção em qual unidade está sendo utilizada e as relações entre as unidades de medida. Então, o que acontece? Nós estaremos trabalhando com comprimento. Tá? Só que, como vocês devem saber, as unidades de comprimento são muitas, né? Tem o quilômetro, tem o hectômetro, tem o decâmetro, que são todos múltiplos do metro, né? E temos os submúltiplos do metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Então, quando a gente for fazer os nossos desenhos, né? Qual seria a escala mais apropriada para nós, né? Então, para construir a planta baixa e os desenhos de projeto da construção, vamos utilizar o centímetro, principalmente o centímetro. Então, vamos relembrar aqui a relação entre essas grandezas, né? Então, relembrando, como base eu tenho o metro, né? E aí eu tenho o quilômetro, a relação entre o quilômetro e o metro é essa aí que eu estou apresentando para vocês. 1 quilômetro são 1000 metros, ou 1 metro é 1 milésimo de quilômetro, tá? Na matemática, a maioria das coisas que vão de um jeito, voltam de outro, né? Então, se eu vou dividindo, eu volto multiplicando. Então, se transformar metro em quilômetro, eu divido por 1000. Para transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. Tá ok? Então, continuando. Temos o hectômetro. O hectômetro é 100 vezes a unidade metro, né? Então, transformar de hectômetro para metro, eu divido por 100. E para transformar metro para hectômetro, eu multiplico por 100, tá? O decâmetro já é por 10, né? Então, para transformar metro para decâmetro, multiplica para 10 e de decâmetro para metro, divide por 10. Decímetro é a 10ª parte do metro e transformar metro para decímetro eu multiplico por 10. Centímetro, 100 e o milímetro, 1000. Tá? Então, lembrando a todos, né? O que a gente vai mais estar trabalhando é a unidade do centímetro. Então, quando eu estou fazendo o projeto, eu posso até projetar em metros, tá? Mas seria interessante já deixar em centímetros, porque quando a gente for fazer o desenho, fica mais fácil a conversão, tá? Mas aí vem a pergunta, será que eu sempre tenho que ter isso na cabeça? Como é que deve ser? Será que tem algum truquezinho que facilita a minha vida? Então, depois de muito penar, né, que fazendo os desenhos, errando, refazendo, apagando, né, eu percebi uma coisa, né? Eu percebi que daria para facilitar. E essa dica que eu vou dar na aula de hoje é que eu vou estar passando aí para vocês não sofrerem tanto quanto eu. Talvez vocês descobrissem por conta própria, né? Mas não, uma ajudinha sempre é válida, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos falar sobre escala. Tá? Verificando as relações entre as unidades da escala métrica, podemos notar que a transformação de metros para centímetros, ou para quem preferir, de milímetros, é o que mais utilizaremos. Tá? Milímetros eu não vou utilizar muito porque ele é muito pequeno, né? Então eu prefiro transformar em centímetros.
No meu caso, eu usarei mais a transformação de metros para centímetros, como eu já havia comentado anteriormente. O segundo passo é definir o valor da constante de proporcionalidade. Em arquitetura, é mais comum utilizar a régua conhecida como escalímetro número 1, que tem as escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75 e 1 para 100 e 1 para 125, tá? Se vocês não conhecem essa régua é essa régua que eu coloquei na figura aí, que é uma régua triangular. Tá? Mais para frente eu vou estar mostrando aí para vocês como utilizar essa régua, tá? Eu já até separei aí um vídeo onde o arquiteto fala sobre a utilização do escalímetro, tá? Mas eu vou estar explicando para vocês na aula de hoje também, tá ok? Então, vamos relembrar agora como vamos fazer a proporcionalidade direta. Então, o primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas. No nosso caso, seria o tamanho real da construção que eu quero fazer e o tamanho reduzido na mesma unidade de medida. Então, eu posso até projetar em metros, mas eu vou pegar esse comprimento real e já transformar eles em centímetros. Por quê? Porque é fácil, é só multiplicar por 100, né? Então, é simples essa transformação. O segundo passo é identificá-las em duas colunas. Então, professor, você está montando uma regra de 3? Mais ou menos, mas eu estou organizando os valores em colunas. Uma coluna vai ser o tamanho real e a outra coluna vai ser o tamanho em escala, tá? O terceiro passo é associar corretamente os valores embaixo de suas respectivas grandezas. Então, colocar o valor da razão de proporção que eu vou escolher, se é 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, e aí é a escolha de vocês, tá? Mas a gente vai estar questionando aí, a gente vai estar pensando o que significa aumentar esse valor da razão de proporção ou diminuir esse valor da razão de proporção, tá? E aí você vai colocar o tamanho real e vai descobrir o valor na escala, tá? E o quarto passo é verificar a relação de proporcionalidade entre os valores da tabela construída. Então, se eu fizer 1 para 20, o tamanho real vai medir quanto em escala? Tá? E o quinto passo é determinar o valor almejado. E aí, com a tabela já pronta, você pode utilizar a regra de 3 ou simplesmente usar a razão de proporcionalidade escolhida, tá? Então aqui, eu tenho aqui um exemplo que eu vou não fazer nesse exato momento. Por quê? Porque agora vai ser a hora que eu vou passar a dica para vocês que vai auxiliá-los principalmente na hora de desenho, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês a construção de um escalímetro que vai facilitar na hora de a gente estar fazendo a planta baixa, os desenhos dos cortes, né? E até mesmo construção da nossa maquete. Então olha só. Na aula de hoje eu vou estar mostrando o material que eu utilizei, aí depois da aula você pode separar esse material e fazer o seu próprio escalímetro, tá? Então olha aqui, o que temos aqui agora é o seguinte, o que eu usei para fazer o escalímetro? O escalímetro eu utilizei papelão, tá? Eu usei uma folha de sulfite, eu usei caneta e usei régua, tá ok? Então você vê que o material é bem simples, tá? Então usei a minha régua como molde, coloquei em cima do papelão, marquei e recortei o retângulo que vai ser a minha régua, tá ok? Aí na folha de papel, o que acontece? O escalímetro ele vai me dar o valor já em escala, que aí na hora de fazer o desenho fica mais fácil. Então olha só, esse é o meu escalímetro pronto e a razão aqui, não sei se vocês conseguem ver, é de 1 para 20. Então nesse escalímetro eu já fiz as contas e eu sei que no meu desenho, este valor aqui que eu coloquei de 1
Não sei se vocês conseguem enxergar aqui esse 1. Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai representar o quê? 1 metro no projeto real, 2 metros no projeto real, 3 metros no projeto real, 4 metros no projeto real e 5 metros no projeto real. Porque a escala está 1:20, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu fiz a conta e, pegando a minha régua, eu descobri o quê? Que a cada 5 centímetros na minha régua, a cada 5 centímetros na minha régua, tá? Ele vai representar 1 metro na realidade no meu desenho, tá? Ó, no 10 já está no 2 metros, no 15 está no 3 metros, no 20 está no 4 metros. Então, eu já fiz uma régua que quando eu for fazer o desenho, eu já, sabendo a medida aí do meu projeto, eu já posso desenhar ele já em escala. Olha só, que facilidade, né? Se você já tiver uma régua que já vai mostrar para você no desenho, na construção do desenho, o quanto que vai medir no tamanho real, fica mais fácil, né? E para fazer isso, basta usar aí a proporcionalidade, não é? Então, olha só, aqui eu já comecei a rascunhar para vocês os 2 escalímetros, o de 1:20, tá? O de 1:20, tá ok? Que é o que eu já tenho pronto lá. E de 1:50, note como muda aqui, ó. O valor de 1 metro, de 1:50, é esse tamanho aqui, ó. Em comparação de 1:20, olha só. De 1:20 é bem maior. Vocês conseguem ver aqui, ó. 1:20 é minha régua já pronta. 1:50 é que ainda está na folha de papel, tá? Então, olha só. Quanto maior for a razão de proporção, digamos que eu estou me afastando cada vez mais e vendo mais de longe o meu desenho, tá? Então, quanto menor for esse valor aqui, mais próximo do real, tamanho real vai ser. E quanto maior o número da minha razão, mais longe vai ser. Tudo bem? E aí, se você for ver, vamos fazer umas contas fáceis? Ó, a minha razão é de 1:50, tá? Ó, 1:50. Quer dizer que cada 1 centímetro no meu papel, eu vou estar representando 50 centímetros do tamanho real, né? Então, quer dizer o quê? Que 1 metro no tamanho real vai valer quantos centímetros aqui em escala? Se 1 centímetro equivale a 50, 1 metro são 6 centímetros, então vai equivaler a 2 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei no 0 e a cada 2 centímetros eu fui marcando aqui no papel os valores aqui. Então, basicamente, eu marquei os números pares, né? Então, ó, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, tá vendo? Tá tudo marcado aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando eu fiz isso aqui, e se eu utilizar a escala de 1:50 para fazer os meus desenhos, eu sei que se eu vir até aqui no meu desenho, vai representar 1 metro no tamanho real. Se eu vier até aqui, 2 metros. Se eu vier até aqui, 3 metros. Então, por exemplo, o meu terreno não era 10 metros por 15? 10 metros por 15. Então, ó, eu viria até aqui, ó. Esse daqui seria a frente. Esse tamanho aqui seria a frente aí do meu terreno. Lembra? Ó, então, ó, eu não preciso ficar fazendo conta. Quanto será que seria 10 metros na escala de 1:50? Eu não preciso saber quanto seria na régua. Tá? Se eu já tiver o escalímetro, basta eu ir até o número 10, olha só. E aí, se você não gosta muito de fazer conta, você só faz uma vez e chega no 20, tá? Tudo bem? Viu como facilita? Tá? Então, e aí depois é só recortar
o escalímetro e colar aqui no seu suporte, fazendo a sua régua. Tudo bem? Ó, pega, passa a cola e cola aqui. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Continue conosco aí para a nossa interação de 10 minutos e voltamos daqui a pouquinho. Então, se cuidem e até já. I met him at a bar, was strumming his guitar. E estamos de volta aqui para mais uma interação. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Fran, que vai estar nos auxiliando aqui na nossa interação. Seja bem-vindo e muito obrigado, tá? E ó, você viu a dica aqui do escalímetro? Ó, eu fiz o escalímetro de 1 para 20 e o escalímetro de 1 para 50, tá? Esse daqui é o que eu vou estar mais usando para fazer os desenhos das plantas e os desenhos arquitetônicos. E esse daqui, eu vou estar usando, o de 1 para 20, eu vou estar usando para fazer a maquete, tá? Então, 1 para 50 vai ser para os desenhos e 1 para 20 para fazer a maquete, tudo bem? Então, por isso que eu fiz esses dois escalímetros, tá? Vocês não precisam sair correndo procurando o escalímetro, aquela régua triangular que tem várias escalas, tá? Você mesmo pode fazer a sua e usar aí a que mais te convém, tá? A minha sugestão é que vocês sempre façam os desenhos na escala de 1 para 50, ou 1 para 20, tá bom? Então, olha só, na aula de hoje nós vimos as escalas, então recordamos aí o sistema métrico, né? E na nossa próxima aula a gente já vai começar vendo a planta baixa, nós vamos estar conhecendo a planta baixa de uma edificação, né? E a gente vai estar se preparando para fazer a nossa planta baixa, tá? E eu quero aproveitar aqui e já falar aqui para os meus colegas de trabalho, para os coordenadores, né? E dar a oportunidade para vocês fazer o convite das nossas boas práticas, do nosso aprofundamento, do meu papel no desenvolvimento sustentável, tá? Através desse QR Code que aparece aí na sua tela, você pode se inscrever à sua unidade escolar, tá? É rapidinho, são 4 ou 5 perguntas que seria o nosso primeiro contato. Os demais contatos nós faremos via e-mail, porque a gente está com um pequeno problema de espaço na nuvem, né? Então, assim, para garantir que o material chegue chegue de fato para nós na íntegra, né? A gente decidiu melhor usar o e-mail, tá bom? Então, conto com a participação de vocês e mostre aí o que está acontecendo na sua unidade escolar. Tá? E agora eu vou aproveitar aqui e falar aqui para você, estudante que está nos acompanhando via aplicativo. Aí na tela de vocês tem um bonequinho de mãozinha levantada. Quando você clicar nele, ele vai ficar azul. Aí é só dar aceite nos termos de autorização e você entra comigo aqui ao vivo e tira suas dúvidas ou comenta sobre a aula, tá? E já quero aproveitar e dar boa tarde aqui para a Márcia, para a Ana Carolina, para a Vitória, tá? Boa tarde para vocês. E é interessante também você escrever o nome da escola que vocês estudam, tá ok? Que daí a gente manda um alô para eles, tá? E aí, vamos ver aí o que vocês entenderam da aula de hoje, tá? E aí, pode participar via chat também, não precisa fazer interação ao vivo. Se vocês estiverem tímidos e não quiserem entrar ao vivo, escreva aqui que eu estou acompanhando via tablet, ó. O tablet está aberto aqui na minha frente e eu estou aqui acompanhando o chat, a conversa de vocês, tudo bem? Então, ó, para essa nossa interação, eu separei para vocês uma atividade aí bem simplesinha, tá? E que eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem resolver com base na aula, tá? Então, ó a questão que eu deixei para vocês. Suponha que um terreno retangular tenha 10 metros de frente por 15 metros de comprimento, que é coincidentemente o que eu sugeri lá quando eu fiz o terreno lá em Xandópolis, do bairro de Ares, lembra?
Então tá bom. Se a gente utilizar a escala de 1 para 75, qual seria o tamanho desse retângulo se eu for desenhar ele no papel? Tá bom? Então eu vou deixar para vocês 2 minutinhos para tentar fazer essa conta e pode escrever a resposta aqui no chat que eu estou de olho. Então voltamos daqui a pouquinho. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasaron de rojo en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel. E aí, vamos conferir a resposta para ver se você acertou? Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, e que eu frisei bastante durante a aula, é colocar tudo na mesma unidade de medida. E como eu vou desenhar no papel, então a unidade de medida seria o centímetro, tá ok? Então, a primeira coisa é transformar o 10 metros ou 15 metros, tanto faz, em centímetros, tá? Então, vou começar com 10 metros, que é mais fácil. Transformar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Tudo bem? E aí, você vai determinar que 10 metros valem 1000 centímetros. E para transformar isso para a escala, basta dividir por 75, porque a escala é 1 para 75. Portanto, a gente vai encontrar 13,4 centímetros. Então, a frente de 10 metros no papel seria desenhada com 13,4 centímetros de comprimento. E o comprimento de 15 metros, usando o mesmo procedimento, você encontraria 20 centímetros. Espero que vocês tenham acertado, hein? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Avalie ela positivamente pelo QR Code que aparece aí na sua tela, tá? Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.